Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos dois assuntos em um vídeo só. O primeiro deles será uma fala do Jeffrey Sachs em um programa de geopolítica indiano sobre os BRICS, o posicionamento do Brasil nessa guerra tarifária com os Estados Unidos. Além disso, também veremos essa guerra fria entre Brasil e França, União Europeia e Mercosul, para saber quem vai levar essa melhor nesse acordo de livre comércio, Mercosul e União Europeia. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Quero fazer minha próxima pergunta sobre, digamos, governança econômica internacional, e quero abordar isso através dessas chamadas tarifas, essa guerra econômica. Acho que falar de tarifas é enganoso aqui, porque se você acompanhar com atenção, o acordo com a Indonésia, que a professora Jayati Ghosh analisou, mostra que os EUA estão trazendo todo tipo de questões à mesa. Direitos de investimento, direitos de patente, alfândega digital, até mesmo controle de qualidade, etc, etc. Na África do Sul, eles usariam, suas queixas sobre a questão palestina ou essa ideia absolutamente ridícula de genocídio branco. No Brasil, eles estão usando essa questão da acusação ou, qualquer coisa que você não goste, sim, pode literalmente ser trazida à mesa. E então, sob o disfarce de tarifas e déficit comercial, você pode forçar nações a ceder. Acho que a grande questão que surge para a maioria dos Estados-nação é: o que é essa governança econômica global, considerando que os Estados Unidos, como chefe da máfia, está agindo em seu próprio interesse, e parece não haver nenhuma plataforma coletiva para resistir. Então, quais são seus pensamentos sobre o que isso está fazendo ao relacionamento Norte-Sul em particular? Eu acho que, basicamente, no nível fundamental, os Estados Unidos estão se tornando mais isolados economicamente e menos relevantes e competitivos. Então, eu considero isso como a América dando um tiro no próprio pé, não dominando o mundo ou estendendo sua hegemonia. Sim, é verdade, a Europa se curvou ao Selmayr e fez esse acordo assimétrico. Vários outros países também fizeram. Eles querem manter o acesso aos mercados do Selmayr, querem agradar Donald Trump. Mas, isso não fortalece a economia do EUA, não torna a economia americana mais competitiva, não aumenta o papel internacional do EUA, diminui. E o verdadeiro ataque, é em toda parte. Então, os EUA perderam amigos em todo lugar, perderam respeito em todo lugar, quebraram o sistema internacional de comércio sob a OMC em todo lugar. Mas isso é realmente direcionado aos grandes países. Isso é direcionado aos BRICS. Não é por acaso que as tarifas altas e punitivas são contra os grandes países, porque, no fundo, isso é sobre poder e é sobre a ideia do Trump de que ele quer limitar o poder dos grandes países, especialmente da China. Mas a verdade é que se você atacar Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, será você quem pagará o preço, não esses países, porque os BRICS ficarão ainda mais integrados economicamente, a mudança para pagamentos em moeda local acelerará e a internacionalização do renminbi certamente acelerará. E as tarifas punitivas sobre o Brasil, isso está elevando a diplomacia dos BRICS a um nível superior. Todos estão em contato uns com os outros. Sei que o presidente Lula conversou com o primeiro-ministro Modi e com a liderança chinesa. Há muita diplomacia em andamento agora. Isso é bom. Acelera a transição para um mundo multipolar. Minha conclusão é que os EUA não estão realizando nada sério ou construtivo a longo prazo, nem para a economia mundial, nem para sua própria economia ou poder geopolítico. Acho que isso vai absolutamente prejudicar os Estados Unidos nos próximos anos. E vamos começar na França para entender qual é a posição do governo francês em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Pois, Helena, em Toulouse, o presidente Emmanuel Macron dialogou com agricultores franceses, a quem garantiu que não aceitará o acordo entre a União Europeia e o Mercosul sem modificações no texto atual. Apesar das promessas do presidente que, em parte, protegeriam os trabalhadores locais do que chamam de ameaças comerciais dos produtos latino-americanos, os agricultores advertiram que seguirão em alerta.
A promessa de Macron é que esse acordo, tal como existe hoje, receberá um não da França, assim como também prometeu a ministra da Agricultura francesa. O argumento do governo francês é que não se pode aceitar produtos e alimentos produzidos ou importados para a Europa que não respeitem as regras que os produtores europeus cumprem, gerando assim um cenário de desequilíbrio. De Toulouse, cerca de 300 agricultores pediram garantias ao presidente francês e Macron prometeu não assinar com os latino-americanos até que as cláusulas solicitadas pela França sejam incluídas. Permanecemos neste país para revisar o fechamento da Bolsa de Paris, que foi positivo com alta de mais de 1%. Um cenário semelhante também para Madrid e para Frankfurt, a primeira economia da Alemanha desta região sobre a qual estamos falando. Sobre o ocorrido entre o governo francês e os agricultores, Ramiro Cueva Verena nos traz mais detalhes. Nova mobilização pelo acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O presidente da França, Emmanuel Macron, esteve em Toulouse e dialogou com sindicatos de agricultores para tranquilizá-los sobre o acordo entre os blocos continentais. O presidente lhes disse, segundo a ministra da Agricultura, que a França não dará o aval se não houver modificações no acordo. Apesar das palavras de Macron, os trabalhadores agrícolas mantêm sua posição. Não nos enganam. Enquanto não tivermos garantias reais, não funcionará e sempre seremos contra. Reconhecemos que cometeu um erro e que agora voltou ao trabalho. Acho que é o Presidente da República e devo confiar nele. Mas a confiança não exclui a supervisão. Estamos decepcionados com o rumo que o Mercosul tomou porque realmente pensávamos que teríamos uma linha de conduta clara e precisa do Presidente da República, mas ainda há indecisão. Apesar do voto de confiança, os trabalhadores agrícolas alertam que voltarão a protestar se a situação não melhorar. A região da Occitânia tem a menor renda agrícola da França há 30 anos. Então, se houver contratempos e ficarmos decepcionados, pararemos de discutir e levantaremos as lixeiras. A ministra da Agricultura ressaltou que Paris não mudará sua decisão sobre o acordo até que haja cláusulas de salvaguarda e controles de fronteira, entre outros pontos. Falamos agora do presidente francês, Emmanuel Macron, porque prometeu um não rotundo ao acordo político entre a União Europeia e o Mercosul. Bem, prometeu isso da França em seu estado atual. O presidente buscou enviar uma mensagem direta ao campo francês em meio a protestos e desconfiança e garantiu que o tratado não pode avançar sem cláusulas de salvaguarda e medidas espelho que garantam igualdade para os produtores europeus. Macron transmitiu sua posição durante um encontro em Toulouse com representantes rurais, onde defendeu a necessidade de proteger a soberania produtiva frente à concorrência dos alimentos latino-americanos. O chefe de Estado ressaltou que nem agricultores nem consumidores podem aceitar importações que não cumpram as normas sanitárias e ambientais da União Europeia. A ministra da Agricultura, Annie Genevard, apoiou a posição e adiantou que a França se manterá firme na defesa dessas exigências. A rejeição francesa junta-se à da Irlanda e Áustria, enquanto Alemanha, Espanha e Portugal apoiam o pacto como ferramenta geopolítica frente à China e Estados Unidos. Paralelamente, mais de 150 eurodeputados anunciaram que levarão um recurso ao Tribunal de Justiça da União Europeia para barrar a ratificação. Neste cenário, Macron busca recompor sua relação com o mundo rural e se reafirmar como defensor do modelo agrícola europeu num clima de tensão política e queda de popularidade. Sobre esse veto da França entre o acordo União Europeia e Mercosul, a França sabe que caso realmente entre em vigor, ela está acabada, porque ela já está em crise econômica e política antes mesmo desse acordo se tornar realidade. Então, imagina a partir do momento que os produtos brasileiros começarem a inundar o mercado europeu. Ela sabe que não vai sobrar nada para ela. Mas o vídeo de hoje foi esse, não vamos estender muito, só peço o like, que você se inscreva no canal, comente bastante para ajudar no engajamento e valeu!